Fala, turma, bom dia. Bom dia para todo mundo. Vamos começar aí nosso 21º encontro. Hoje a gente vai fazendo um formato um pouco diferente, a gente nunca fez. Já vou explicar para vocês como é que vai funcionar, tá? A gente só espera que não caia a internet acima de tudo e que não pare de funcionar os nossos microfones. E que não dê eco também, porque se der eco, não pode falar palavrão, né? Lascou. Mas enfim. Turma, vou explicar para vocês aqui como é que vai funcionar esse encontro que a gente está fazendo, tá? E aí a gente começa. Então, vai funcionar basicamente assim. O Marcelo está aqui comigo, a gente está aqui na sala da vídeo, tá? Vai ser quase que um podcast, assim. Eu vou fazer algumas perguntas, né? A gente tem o tema central ali, que é o Vale do Silício. A gente vai falar sobre a cultura, a inteligência artificial e tudo mais. O Marcelo foi para o Vale do Silício, a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E eu vou fazer algumas perguntas aqui, a gente vai bater um papo mesmo, trocar uma ideia. E vocês que estão aí assistindo podem mandar também as perguntas para me ajudar ali para fazer as perguntas para o Marcelo. Tá? Então vocês mandam e eu vou lendo aqui e a gente vai conversando. Vai ser basicamente assim. O Marcelo, a gente tinha discutido um pouco do que a gente vai falar, né? Mas eu vou fazer algumas perguntas que o Marcelo nem sabe que eu vou fazer para ele. Então é tudo assim mesmo, tá? Meio no improviso, mas tenho certeza que vai ser bem legal porque o tema é muito massa e o pouco que a gente já conversou sobre isso aqui com o Marcelo é um papo bem interessante. Então vai funcionar mais ou menos assim, beleza? Todo mundo de acordo aí, combinado? Prestem atenção, tá? Prestem atenção no nosso papo. Quem chegou antes aí, espero que tenha prestado atenção no slide inicial também, porque a gente vai ter o nosso Kahoot no final, tá? E os prêmios vão ser: o primeiro lugar é um cupom do Fome no valor de R$ 50. O segundo lugar é a garrafinha do On Fire, com o trequinho aqui. E a gente vai ter uma necessaire por terceiro. O Kahoot é uma forma aí, né, de ver se vocês prestaram atenção mesmo e também para uma contrapartida para vocês terem participado aí do nosso encontro e tudo mais. Beleza? Então vamos começar. Eu vou apresentar o Marcelo. Eu acho que não precisa, né? O Marcelo aí, Precisa não, né? nosso gerente de. Se tiver eco, vocês me avisem aí, tá? Nosso gerente de TI aí, meu chefe, inclusive. É, mas, enfim, Marcelo, eu separei uma pautinha aqui, tá? É, mas antes da gente começar a falar dos assuntos de inteligência artificial e cultura, eu queria pedir para você, a gente vai falar de Vale do Silício. Eu quero pedir para você o que, que é o Vale do Silício? O que é essa parada aí? Porque eu sei que muita gente não conhece. O que é o Vale do Silício, Marcelo? Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui falando com vocês, falar um pouquinho da viagem que eu fiz, né, no mês passado, que foi uma viagem bem interessante, uma viagem que já vinha há tempos que eu estava querendo fazer. Para contextualizar um pouco o Vale, Mike, o Vale nada mais é que um local, né? Se você for olhar lá, o Vale, ele é realmente num vale, né? É, mas aonde que o Vale, por que que o Vale do Silício ele ficou tão famoso e tão conhecido, né? Aonde que fica? Ele fica na região de São Francisco, na Califórnia, tá? Bem pertinho de São Francisco ali. São vários fatores que o Vale do Silício se tornou o Vale do Silício, né? O Vale do Silício é uma área, então, onde estão hoje as maiores empresas de tecnologia do mundo, as grandes empresas de tecnologia do mundo, os grandes pensadores de tecnologia e inovação do mundo estão hoje no Vale do Silício. O Vale ele começou efetivamente a se moldar lá na década de 50 e 60, tá? Lá por 1950, 1960, principalmente com a fundação ou o surgimento da HP que todo mundo conhece, né? Nessa imersão que eu fui, a gente conhece diversos lugares, os lugares mais específicos. Então, a gente foi na garagem da HP, que foi aonde efetivamente começou a surgir o Vale, né? Foi a primeira empresa de tecnologia a se instalar lá, né? Na verdade, não é nem se instalar, porque eram dois estudantes de Stanford, que é uma das principais universidades. Eu vou falar um pouquinho também ali para frente também sobre Stanford. Eu tenho uma Eles, foto, Marcelo, aqui. coloca aí, da Eu garagem, né? vou, vai falando, eu vou colocar aqui. É, e esses dois alunos de Stanford se juntaram e fundaram a HP, né?
Isso foi na década de 50 e 60. Lá por 1970 que daí efetivamente começou a surgir todas as empresas. As empresas começaram a olhar, os estudantes de Stanford principalmente, começaram a olhar que era um local propício para isso, né? E aí começaram a surgir Apple, Intel, Facebook, enfim. É, e aí vem alguns pontos que a gente discutiu lá muito nessa imersão, que a gente começou a olhar, mas por que aqui, né? Por que o Vale? Por que nesse lugar aqui? Ele não é um lugar, se você for para analisar, muito diferente do resto dos Estados Unidos, principalmente, mas ali é que o negócio começou a efetivamente a sair fora do padrão do negócio, né? E ali a gente viu que tinha alguns pontos muito específicos. Em primeiro, até um uma curiosidade, né? Aqui a foto da garagem, e todas são assim. É uma região onde as casas, você tem uma casa na frente e tem uma garaginha lá atrás. Nos Estados Unidos, normalmente a garagem não é utilizada para guardar carro, é para guardar quinquilharia. E especificamente no Vale, as garagens eram utilizadas pelos estudantes para fazer as suas invenções, né? Essa região onde a gente estava era uma região muito quieta, então você não vê nada. Então a gente até brincou na época, putz, não tem uma briga de casal, não tem criança gritando na rua, não tem nada disso. Então, é um ambiente que propicia muito a pensar, a inovar. Você está quieto no teu canto, você olhar as coisas que estão acontecendo, né? Um monte de nerd lá. Exatamente. Você vê muito isso na rua ainda, apesar de que dessa região, principalmente onde surgiram as grandes empresas, né, que a gente foi visitar, por exemplo, a garagem do Steve Jobs, enfim, as coisas ainda continuam muito do mesmo jeito. Então, essas casas que antigamente eram dessas pessoas, hoje são de outros estudantes que fazem a mesma coisa. Então, eles se reúnem e fazem muito isso. Mas o grande fomentador, na minha opinião, de Stanford, tem alguns pontos de Stanford, não, desculpe, do Vale, tem alguns pontos que, para mim, fazem a diferença no Vale, e eu acho que o principal é as universidades que tem lá. Então, você tem Stanford, que para mim, é o grande alimentador de todo esse ecossistema de inovação, e tem a Universidade de Berkeley também, que muita gente conhece. Mas por que se fala muito em Stanford lá, Mike? Porque a diferença entre as duas, basicamente, Stanford é muito mais de empreendedor, então você tem muito empreendedor dentro da universidade, e quando a gente fala de Stanford, eu vou falar muito disso também. E Berkeley é muito mais dos pensadores. Então, de Berkeley saiu diversos prêmios Nobel, tanto que quando você visita lá tem uma área específica, um estacionamento específico só para prêmios Nobel, só se você for prêmio Nobel você pode estacionar nessa área. Ô Marcelo, antes de você continuar, só para eu não me perder aqui também, porque para mim também é um negócio que é novo. Só para contextualizar novamente, você foi lá fazer uma imersão, né? Fazer uma imersão. Isso aí. Tinha um grupo? Com quantas pessoas que você foi? Eu vou fazer uma pergunta aqui que eu também tenho Então, vamos lá. curiosidade, não sei Como é que direito. funciona? É uma boa pergunta, porque muita gente não sabe, né? A gente muito se fala em imersões no Vale do Silício, mas às vezes as pessoas não entendem como é que acontece. Como eu falei, já era uma vontade que eu tinha há um tempo de fazer. Eu acabei indo por conta, foi uma vontade minha, então eu falei com o Márcio, com o Anderson, falei, cara, eu vou. Foi por minha conta, enfim. Foi com uma empresa de São Paulo, então uma empresa que organiza imersões no Vale, né? Já é uma empresa bem conhecida, é a Gouveia de São Paulo, ela organiza diversas imersões. Inclusive, a Gouveia, ela organiza também um evento bem conhecido que é a Campus Party, A né? Campus Party, né? Isso aí. Foi um grupo muito específico para olhar a cultura do Vale e olhar inteligência artificial. Era isso que a gente queria. Então, foram 10 pessoas que foram nessa imersão. É uma imersão muito fechada, então você tem possibilidade, a gente conversa com diversos especialistas do Vale mesmo, eram todos brasileiros os especialistas que a gente falava, então foi uma imersão praticamente toda em português. Mas como é um grupo muito pequeno, a gente estava numa sala como essa aqui, como a nossa sala de reuniões, com 10 pessoas numa mesa e o especialista ali para a gente conversar. Então a gente conversou com especialistas do Facebook, da Apple, da NVIDIA. Eu tenho umas fotos aqui. São esses aqui que você me mostrou? Isso, Deixa eu estudantes de puxar. Stanford, a gente conversou também na Universidade de Stanford, então, só que você tinha uma possibilidade de fazer perguntas diretas, então, eu até comentei com o Márcio e com o Anderson também, eu ia muito para olhar o que estava acontecendo também no nosso negócio, né, para entender o que está acontecendo com a comida, com a indústria, enfim, e essa era a possibilidade, eram 10 pessoas, você tinha uma facilidade de fazer as perguntas, né, então você tinha tempo para
perguntar, tempo para responder. Não foi nada superficial, foi uma coisa bem mais aprofundada, né? Então foi bem bacana. Quem que era esse rapaz aí, ó? Esse é um cara que foi um estudante de Stanford, ele trabalhou na Meta. Na verdade, assim, até uma curiosidade do Vale, as pessoas elas têm uma rotatividade muito grande entre as empresas. Então, o cara trabalha no Vale, ele trabalhou na Apple, trabalhou no Facebook, trabalhou, enfim. Existe uma abertura muito grande, existe um compartilhamento muito grande de informação, de ideias. Ele é muito aberto, então tem um centro lá de robótica que todas as empresas, grande parte das empresas, tem algumas que não, eu vou também comentar um pouco sobre isso. Grande parte das empresas patrocinam isso, então a gente visitou esse lugar também, que se chama Circuit Launch lá. É um espaço gigantesco de prototipação. Então tem tudo que é tipo as melhores ferramentas do mundo, da mais alta tecnologia estão naquele espaço, mas todas as empresas compartilham do mesmo local e das mesmas ferramentas. Então É você como cada um se eu. Só perto aí. É como se eu tivesse a Atlas, a Hymix e a outra, uma outra empresa era a Marte. Aí eu tivesse um espaço onde as três podem ir lá e. Mais ou menos isso? é mais ou menos, é como se tivesse a Atlas, a Whirlpool, a Smalltech, Ah, são os entendi. concorrentes. Não é o teu fornecedor, são os teus concorrentes que estão lá olhando os mesmos problemas. É lógico que tem, né, toda a parte que não é compartilhada, mas grande parte das ideias, enfim, das novas tecnologias que estão surgindo, eles compartilham muito bem lá, assim, sabe? É bem bacana. Tem algumas empresas que não são assim, tá? Por exemplo, a Apple é uma empresa totalmente fechada. Tanto que se alguém, eu não sei se alguém já viu, a nova sede da Apple em São Francisco, ela é um círculo redondo, assim. Sim, eu vou até achar aqui na Pega uma internet foto aí que para você ver. é Ele é um massa. círculo redondo. Até para mostrar que eles são fechados mesmo, assim. Então lá foi um dos lugares que a gente não conseguiu entrar na sede da Apple, porque ela só é aberta para os funcionários, né, para quem trabalha lá, ou para convidados específicos da Apple. Diferente das outras empresas. No Google, por exemplo, a gente passeou dentro dos prédios da Google, a gente teve reunião dentro da Google, você compartilha de todos os espaços, na Meta foi a mesma coisa, na NVIDIA mesmo, que é uma das empresas que está mais crescendo no mundo aí, né? Até quando a gente estava lá, ela se tornou a terceira empresa mais valiosa do mundo, perdendo só para Google e para Microsoft e para Apple. Então, todas essas empresas compartilham muito, né? Diferentemente da época que você pode até ver até a sede deles, eles fizeram redondo, porque, tipo assim, entra aqui e não sai. Então, tudo acontece aí dentro desse círculo aí. Então, foi Jesus bem amado. bacana. O negócio aqui parece uma nave espacial. Como é É que é o bem nome? É Apple Park, não é? Apple Park. Aham, Apple Park. Legal. É, beleza, entendi. A gente tinha falado lá, se comentou comigo que lá no Vale não tinha muito carro ou moto? O que era? A gente tinha Moto, falado? não tem Moto. Não moto. tinha Aham, moto. não. No Vale, é tudo longe, né? Não tem nada perto. Então, nos Estados Unidos em si, as pessoas não utilizam muita moto, assim, a não ser para passear, grande parte para passear. Mas uma das coisas que tem muito no Vale, não tem a moto, mas tem muita bicicleta elétrica e muito carro elétrico. Carro elétrico é o que você mais vê, né, no Vale. Então, é aquela coisa que quando a gente chega pela primeira vez, assim, você olha, putz, nossa, um Tesla aqui, ó, um Tesla ali. Tem o BYD também, que tem muito lá. Quando você já fica 2, 3 dias, você já nem mais dá bola, né? Ah, é um Tesla, não sei o quê. Porque é muito comum lá. Em todo lugar tem estações de carregamento, em todo lugar você tem estacionamento específico para quem tem carro elétrico, então eles têm uma vantagem para isso. E as bicicletas elétricas também estão vindo muito forte agora. Então as pessoas pegam sua bicicletinha, vão trabalhar. Normalmente elas estão, como eu falei, né, tem aquela área no vale onde elas moram, que ali é uma área muito cara, então as pessoas também estão se mudando ali, indo morar em lugares mais distantes do Vale, que é mais barato. O Vale é um lugar muito Ah, caro. São Francisco é um é lugar isso que muito eu caro, né? ia pedir, né? Se é caro lá, né? Para nós, eu acredito que seja caro, a gente querendo ou não, mas de modo geral. De modo geral, é caro. Para os Estados Unidos, lá é uma região muito cara.
esse é um fator também que muitas empresas estão saindo do Vale. Por exemplo, a Tesla já tirou a sua sede do Vale e foi para o Texas, onde tem menos imposto, a mão de obra é mais barata, as pessoas, os trabalhadores pagam menos imposto de renda também. Então, existe um movimento de saída da Califórnia para outros estados, especialmente o Texas. Muito pela política da Califórnia também, né, que é uma política menos conservadora, digamos assim, onde você tem muito problema de morador de rua, muito problema de roubo, de assalto, enfim. Então, e ainda assim é caro, ainda assim as coisas são muito caras lá. As casas, os terrenos, enfim, os apartamentos são muito caros, então as pessoas tendem a sair de lá. Então, a grande parte das pessoas hoje moram em regiões, em cidades satélites ali do Vale, e aí vem trabalhar nas empresas. Um ponto muito importante que a gente olhou lá, e isso tem se tornado um grande problema também, que não o home office não é mais bem visto. Então, as pessoas antigamente elas trabalhavam nas empresas até antes da pandemia já tinha um pouco de home office, mas com a pandemia isso se alastrou para todas as empresas, né? E quase 100% dos funcionários trabalhavam home office. Então elas começaram a sair, ficar mais longe efetivamente das empresas, da sede das empresas, né? E agora existe um movimento muito forte contrário a isso. Então, para você ter noção, pessoas que fazem home office hoje, ainda existe a possibilidade, né? Então você pode hoje, grande parte das empresas, 90% das empresas que a gente visitou você tem 3 dias para a semana que você tem que vir na companhia e 2 dias você pode fazer home office. Então normalmente as pessoas fazem na sexta e na segunda-feira home office. Mas essas pessoas que ainda fazem home office, elas já não são mais bem vistas dentro da empresa. Então, elas têm uma dificuldade muito grande de serem promovidas, e isso é claro. Os gestores dizem, você vai fazer uma home office? Beleza, então você sabe que promoção não vai ter para você. Então, esse movimento de home office que a gente viu muito, né, durante a pandemia, o Vale está fazendo ao contrário. E aí é um ponto que a gente tem que se atentar para cá. Aqui na Atlas a gente não tem, né, muito home office, enfim, mas grande parte das empresas hoje tem, as empresas de tecnologia principalmente tem. E a gente está falando de empresas de tecnologia do Vale que não fazem mais home office. Isso vai chegar aqui também de alguma forma. Então, aquele boom, aquela bolha que a gente falou dos profissionais de tecnologia, principalmente, né, que eram todos em home office, eu trabalho para um monte de empresa, não sei o quê, isso vai estourar. Até o que o pessoal fala normalmente, as tendências do Vale estão 5 anos à frente das tendências do Brasil, principalmente. A gente falou com muito brasileiro e os brasileiros falaram isso. Então, a gente já pode entender, esse movimento já faz pelo menos uns 2 ou 3 anos que está acontecendo dentro do Vale. Isso está chegando aqui também. A gente já sabe que está, né? Muitas empresas já estão trazendo seus funcionários para as empresas de novo. E isso muito por causa da cultura. O pessoal fala, cara, em casa o cara não tem a cultura da companhia. Não adianta, né? O cara está lá trabalhando em casa, com o filho, com a esposa, ou seja lá onde for, mas é na empresa que a cultura se propaga efetivamente. E você estando dentro do Vale, você entrando nas empresas, você visitando as empresas, você vê que faz diferença. Seria bom demais trabalhar numa empresa do jeito que as empresas do Vale, mas elas são totalmente fora da realidade de qualquer empresa brasileira, eu diria. Entendi. Eu queria fazer uma pergunta sobre o Elon Musk lá, mas eu vou esperar um pouquinho. Eu quero aproveitar que a gente está falando sobre o Vale do Silício, como que é lá, né, e tudo mais, pegar esse gancho que o Miguel mandou aqui, né? Ele mandou aqui, como existe grande riqueza no Vale, também existe o contrário, né? Imagina, tem a parte pobre do Vale, como é que funciona? Como é que é essa parte do Vale que eu, particularmente, nunca vi, né? Cara, assusta, vou dizer para vocês que assusta bastante a parte pobre do Vale, tá? No Vale, especificamente, se você for parar para analisar a região do Vale, ali você não vê pobreza, tá? Mas as cidades em volta ali, principalmente São Francisco, você vê muita pobreza, muito morador de rua. Isso se deve muito, como eu falei, às políticas do Estado. Então, para vocês terem noção, algumas curiosidades sobre a Califórnia em si, né? E aí isso se mostra mais evidente nas grandes cidades. Então, por exemplo, São Francisco, cada morador de rua, eles recebem um vale, né, como se fosse um benefício de $800 por mês. Então, eles recebem $800 por mês. Só que esses $800, se você for parar para analisar, ele é limpo.
você não tem gasto nenhum, porque você tem, o governo dá comida 3 vezes por dia para os moradores de rua, dá banho, dá qualquer assistência médica que você precisar, você tem, o morador de rua tem de graça. O cara que mora na sua casa não tem de graça isso. Então, no final das contas, é vantajoso utilizar, ser morador de rua. Então, você vê tem ruas lá que tá morador de rua de todo lado, então eles fazem casas. Uma das políticas da Califórnia também é que você pode, qualquer pessoa pode acampar na frente da tua casa, e você não pode tirar essa pessoa da frente da tua casa. Ela só não pode obstruir entrada e saída, mas se ela resolver acampar na frente da tua casa, ela pode e ninguém pode tirar ela dali. Então, existem vantagens para o morador de rua. Um outro ponto que daí a criminalidade se alastrou muito na Califórnia é que furtos de até $900 eles não são puníveis, né? Então, eu posso entrar numa loja, roubar $900, colocar dentro até $900, colocar na minha mochila e sair fora, que teoricamente ninguém pode fazer nada. Então, a gente teve uma parte da imersão que foi no centro de São Francisco. A gente estava numa loja de departamentos lá, que a gente foi almoçar de meio-dia, e a gente viu até Você não te gravou? mandar, eu gravei, eu tenho gravado. A gente viu uma pessoa saindo com coisas, ela colocando coisas na roupa, enfim, assim, e saindo. O segurança ele tenta impedir, eles tentam fazer. Já foi muito mais fácil fazer isso, roubar, mas as pessoas cansaram, porque não tem, é demais. As pessoas entram, roubam, levam tudo e teoricamente a pessoa não podia fazer nada. Por que ela não pode fazer nada? Porque o seu guarda, por um acaso, machucar a pessoa que está fazendo o furto, ele vai responder por machucar a pessoa e o cara que roubou não vai responder. Então tem umas coisas que são bem né, são contrárias, assim, que você não entende muito, e isso muito por causa do que até o que o Miguel comentou, porque tem muita riqueza, então as coisas ficaram muito caras lá. Então você ter uma casa ficou muito cara. Em 2007, se eu não estou enganado, teve a crise imobiliária americana, e aí muitas pessoas perderam suas casas. Então, muita gente foi morar na rua, morar em motorhomes, as pessoas compraram seus motorhomes e moram na rua. Então, eles pegam o motorhome e estacionam no Walmart, por exemplo, lá, que tem um estacionamento grande, e moram lá. No outro dia pegam o seu carro, normalmente ele tem o seu motorhome e o seu carro. Ele pega o seu carro e vai trabalhar. Normalmente é assim que acontece. É ruim de ver, é feio de ver assim, mas é a realidade, infelizmente. É a realidade de toda a Califórnia ali, principalmente. Que doideira, né, cara? Meu Deus. Mas eu ia falar, né, pô, vamos virar morador de rua lá, então. Mas é brincadeira, né? Cara, deixa eu pegar e eu quero aproveitar que a gente tava falando ali que você falou dos carros, né, e tudo mais. E eu lembro que a gente conversou sobre o bendito Elon Musk, né? E você me falou que lá ele não é muito bem visto. Você falou também dos carros, né, da Tesla, que não são lá essas coisas também. O que que a galera fala do Elon Musk lá no Vale? Cara, é impressionante como ninguém gosta do Elon Musk e das outras empresas, assim. Eu falei muito, né, que a Apple é muito fechada, por isso que ninguém gostava também do Steve Jobs. O Elon Musk é muito parecido. A empresa é muito fechada, então ninguém gosta dele. O que o pessoal fala é que é, a gente teve a experiência de entrar num Tesla, de andar num Tesla. A gente viu um Cybertruck também, a gente olhou um Cybertruck, aquele carro novo da Tesla também. Eles são muito crus, assim, sabe? Tipo, ele não tem conforto, os carros. Pelo menos os que a gente viu, né? A gente sabe que tem alguns que são mais caros e tem mais conforto, mas a maioria das pessoas, eles têm o seu carro tradicional, que é um popularzão aqui no Brasil. O carro elétrico da Tesla, ele é muito barato. É, mas é um popularzão. Então, tipo, ó, aqui a gente tem o nosso Golzinho, lá eles têm o Tesla, sabe? Tipo, então é assim. Então, o acabamento dele ele é todo praticamente em plástico dentro. Ele tem toda a tecnologia embutida, né? Então a gente andou com o carro sem encostar a mão, enfim. É, é, é estranho. Você tem o teu ímpeto faz você segurar no volante, ou dá vontade de segurar no volante, mas ele vai embora. Ele é muito certeiro. A gente já viu várias coisas, né, de carros que bateram, carros que atropelaram pessoas e morreram. Até um pouco antes da gente chegar lá também, tem um carro autônomo em São Francisco, que é da BYD, que é como se fosse um táxi lá.
e alguns dias antes ele tinha atropelado e matado uma pessoa, então eles tinham perdido a licença de poder dirigir lá na Califórnia, agora parece que já conseguiram de volta. Então, tem os problemas, mas é aquilo que eles mesmos falam lá, assim, sabe? Se você for parar para analisar, as pessoas atropelam pessoas aqui, então o carro autônomo também atropela, né? Só que como é uma tecnologia, enfim, que não tem alguém ali olhando, teoricamente eles acham que deveria ser perfeito, assim, sabe? Então, muita gente não gosta dele porque ele é muito fechado, como é o caso de Steve Jobs. Dizem que ele promete muita coisa e não cumpre, então ele fala, o meu carro não vai gastar tanto e gasta mais, o carro vai trocar vai ter atualização mensalmente e não tem, então, mas pelo que eu percebi das pessoas que conversaram com a gente falando mal do Elon Musk, na minha visão, se eu não sou defensor do Elon Musk, tá? Apesar de gostar das coisas que ele faz, é, é muito mais por, eu queria talvez estar fazendo o que ele está fazendo, assim, sabe? Até a gente tinha conversado, né, quando você voltou que, pô, beleza, o cara, a galera não gosta dele, podia ser que o pessoal tinha algum ranço dele, ele devia ser ex-funcionário, né, mas o cara fez o foguete da ré, né, o cara fez um monte de coisa, o cara é um dos caras mais ricos do mundo, E bota o então, dedo na ferida de muita gente também, né? Então, ninguém é, gosta de gente que fala demais, né? Acho que esse é o detalhe, né? assim, com certeza tem os dois lados, né? Com certeza, mas o cara não está onde ele está à toa. Então a gente não tem como julgar assim. Mas estamos aí, né? Estamos aí. O Celso mandou um negócio aqui que também é uma curiosidade minha, cara. Que como que é a semana de trabalho lá? Como é que o pessoal trabalha? Tipo, tem 8 horas por dia, segunda a sexta? Ou tem a semana de 4 dias que a gente falou com a Reis aquela vez lá, o 4 days, né? Como é que é o negócio lá? Tem hora extra, tem banco de horas. A semana de trabalho deles basicamente é 24/7, tá? É 24/7. Na verdade, é assim, o que acontece muito lá? As empresas, que eu falei, elas têm 5 dias de trabalho, tá? Então, o trabalho efetivamente é de segunda a sexta. Mas as pessoas ganham lá, a remuneração, ela normalmente eles contam como uma remuneração anual, então é uma remuneração muito mais alta do que a média americana. Não lembro direito os valores, mas a remuneração média americana era de 60, da Califórnia, desculpa, era de 60, 70 mil dólares, a remuneração média lá, no Vale é de 200 mil dólares ano. Então é muito maior a remuneração média lá, tá? Isso dá quase 20 mil dólares por mês de remuneração, tá? Mas as pessoas ganham por produtividade. Basicamente é por produtividade. Então, eu tenho um projeto para fazer, eu tenho que terminar o projeto. Eu posso trabalhar 5 horas por dia, 5 dias por semana, 8 horas por dia, e terminar o meu projeto em um mês, ou posso trabalhar o quanto for preciso para terminar o projeto em uma semana. Então, é muito por produtividade. As empresas não têm as mesmas leis trabalhistas que a gente tem aqui, né? Então, não tem o cara fazer hora extra, não tem o cara bater ponto ou não bater. Então, ela é muito mais flexível. Então, que nem eles falam, cara, eu chego em casa e continuo trabalhando. Respondo um e-mail aqui, respondo um e-mail ali, vou viajar, continuo trabalhando, tem que fazer uma coisa ou outra, tem que entregar um projeto, um relatório, uma coisa ou outra. É lógico que, como em todo lugar, tenho que trabalhar menos e que tenho que trabalhar mais. Mas é nítido e todas as pessoas que a gente conversou, todos os brasileiros que a gente conversou lá e que se deram bem no Vale, todos trabalham muito mais do que 8 horas por dia e muito mais do que 5 dias por semana. Então, existe uma diferenciação, e daí, lógico, que nem eu falei, as leis facilitam tudo isso, mas não tem muito horário para nada, não. Não tem. Eu fico pensando aqui a qualidade de vida dessa galera, né? Não sei, não sei. Por isso que uma das coisas que acontece lá, Mike, é que, e diferentemente daqui, né, do brasileiro principalmente, você não vê muita fé, principalmente no Vale, tá? Falando especificamente do Vale. Você não vê muita festa, assim, sabe? Você não vê um monte de barzinho com um monte de estudante, é, por exemplo, de Stanford lá, fazendo festa ou bebendo, como tem aqui ali na Mater Dei, que eu sempre esqueço o nome ali Bar do do Adelar. o Bar do Adelar, que é tão conhecido ali. Eu nunca fui no Bar do Adelar. Imagino que não. Lá não tem isso. O que acontece muito lá é as pessoas se reunirem, fazerem festa para discutirem as coisas que elas têm problema, né? Eu estou com um problema aqui
na minha empresa, preciso fazer um código aqui, não consigo fazer. Aí se reúne todo mundo, fazem um churrascão e aí vão discutir essas coisas. Então, a mentalidade é bem diferente, é uma mentalidade muito voltada para isso. Existe uma sobrecarga de trabalho? Cara, assim, pelo que a gente entendeu e conversou, até com um estudante de Stanford, a gente conversou com um estudante brasileiro que está fazendo universidade lá, eles gostam disso. Eles gostam, eles fazem porque eles gostam, eles não fazem obrigado, entendeu? Então, para você estar lá, você tem que ter essa mentalidade, senão você não vai conseguir. Então, que nem ele comentou assim, vem um monte de brasileiro aqui, tem um monte de gente que vem, um monte de brasileiro, tem muito indiano lá, mas não são todos que ficam. Então, normalmente o cara vai lá, fica 6 meses, vê como é que é o negócio, fala assim, cara, não é para mim, e vão para universidades em volta ali, sabe? Que são menos puxadas no final das contas, entendeu? Mas daí mostra quem que vai ser quem no futuro, no final das contas, né? Então, Sim, sim. tudo tem um preço, né? No final das contas. Eu já vou puxar, eu vou mudar totalmente a ordem das coisas que eu tinha aqui, mas eu quero falar de Stanford, né? Mas antes eu quero, pra gente fechar esse tema, né? A Cris mandou, né? Que o problema nosso aqui é que a gente quer ganhar esse valor e trabalhar 44 horas por semana, né? É isso aí. Então, Resumiu tudo. até mandou, né? Não concordo com tanto trabalho, mas aí temos que entender que a remuneração não será essa. E realmente, né? Então, mas assim, é que eu também sou meio, né? Tenho uns pensamentos meio loucos assim. Mas eu concordo, o negócio tem que ser por entrega. Cara, você tem que entregar isso. Como é que você vai fazer? Quanto tempo você vai gastar? É a minha visão, tá? A minha visão, Mike. Cara, como é que você vai fazer? Eu não sei. Você tem que entregar. Entregou? Tá tudo certo. Muitas empresas que eu conheço aqui de tecnologia adotam, né, esse tipo de trabalho. As que eu conheço funcionam, né? Mas depende também do contexto, da organização e tudo mais, né? Como eu falei, é muita cultura, a cultura do país, inclusive, né? E a Sim. cultura do lugar. Então, não vai funcionar em qualquer país, em qualquer cidade, em qualquer empresa, não vai, infelizmente. É. Cara, mas falando, que nem eu falei, vou mudar totalmente a ordem. Falando de Stanford, eu quero que você me fale sobre Stanford. Quero saber como é que é a universidade lá. Eu sei que ela é como é que diz? De lá sai muita gente que vai para o Vale para montar suas empresas, prestar serviço e tudo mais, né? Então eu quero que você fale para mim como que é lá em Stanford, como que é a turma lá, tem as festinhas da universidade lá, será? Eu quero saber como é que é isso. Porque quando eu tava comentando com as pesadas esse dia, ele, pô, Stanford deve ser aquela loucura lá de American Pie, que tem vai ser pública, né? E daí fazem festa e não sei o que, não sei como é que é esse negócio lá, falando da universidade. Bom, falando especificamente de Stanford, de Stanford, bom, ela é uma das principais universidades americanas, né? De lá é onde saíram os principais empreendedores de inovação e tecnologia. Então, são das empresas aí, as empresas que, né, as grandes big techs do mundo saíram de lá. O Henrique falou que a referência foi forte, que foi a primeira coisa que veio na minha cabeça, cara, foi mal. Mas você vê, eu vou falar um pouquinho sobre isso também. Mas como eu comentei ali antes, né, Mike, a Stanford ela é muito para empreendedor. Então o que que acontece? Os estudantes estão lá para resolver os problemas que as empresas trazem. Então as grandes empresas do mundo, startups do mundo, elas vão para Stanford para levar os seus problemas para os alunos. Então, por exemplo, o brasileiro que está lá, ele começou em Stanford, na pandemia ele trancou, voltou para o Brasil. Quando ele voltou para o Brasil, ele foi contratado por uma fintech. Essa fintech estava com um problema. Quando acabou a pandemia, eles voltaram para as aulas. Ele trouxe o problema para dentro de Stanford e ali eles resolveram o problema que eles tinham há tempos assim. Então, a cultura e os professores e os alunos eles fazem, e como eu falei do compartilhamento do Vale, né? Então existe muita colaboração dentro do Vale. Eles não sossegam até que eles não resolvem um problema. Então, assim, tem o problema do aluno, tem aulas específicas para resolver o problema daquele aluno. Então, putz, eu estou com esse problema, putz, eu acho que vamos fazer uma aula específica. Não é que nem aqui que a gente fala assim, vamos resolver um problema ali, vem 2, 3 para ajudar a resolver. Não, todo mundo tenta de alguma forma ajudar a resolver. Não existe, pelo menos o que a gente ouviu, né? Não existe muita briga por, mas a ideia é minha, mas você ajudou a resolver, então você vai ser. Não, existe muito, como eu falei, a colaboração. Então, é aquela coisa que até a gente vê muito do Facebook, né? Apesar do Facebook não ter sido iniciado dentro do Vale, né?
Mas é aquela coisa de que você vê, o cara tá ali, chama outro aluno, vamos resolver, vamos tentar fazer as coisas assim. Os professores, eles são muito abertos para os alunos, né? Então, existe muito a colaboração dos professores também, existe... como é que eu vou falar? Existe muita a troca o networking, digamos assim. Então, os alunos, eles precisam fazer networking dentro de Stanford também. Então, existe muito isso. Existe muito café. Eu vou convidar o meu professor para tomar um café, para ele me dar uma dica. Os professores gostam disso. Existe muito, Mike, putz, eu sei que você é bom em inovação. Cara, vamos trocar uma ideia? Vamos tomar um café? Então, dentro de Stanford, assim, da universidade, ela é gigante. Tem muitos cafezinhos, assim, quiosques de café para você tomar. Então, a gente deu uma passeada no Vale no final de semana, né? Como a gente estava por lá, a gente foi dar uma olhada no Vale no final de semana. Tem muita gente, muito aluno fazendo network, fazendo esses encontros no final de semana, por isso que não tem dia. E durante a semana mais ainda. Então, as pessoas... A gente viu muito... eu que gosto de correr, né? A gente estava andando na rua lá, enfim, e tinham duas pessoas correndo e conversando. Daí até o carinha de Stanford que estava com a gente falou assim, provavelmente esses aí estão inventando alguma coisa correndo aí. Porque as pessoas aproveitam todos os momentos para isso. Como a Cris falou, parece às vezes meio maçante, parece... Mas como eu falei, as pessoas estão lá porque gostam, assim, sabe? Então, É o estilo de como eu vida dos falei, caras, né? exatamente. E os alunos de Stanford, cara, eu acho que o que faz a diferenciação deles é que eles são alunos empreendedores, como eu falei, assim, sabe? Então, existe muita pesquisa, existe muito buscar a solução, mas eles são muito empreendedores. Eles querem que aquilo que eles estão fazendo se torne algo realizável, efetivamente, sabe? Não é só no âmbito da pesquisa, do teórico. Eles querem botar na prática. Então, tem muita coisa que acontece, muita coisa que de uma conversa de um café, de uma conversa de um almoço, sai uma grande ideia Mas ou eu uma tenho, startup, né? eu tenho uma foto aqui de um rapaz que você me mandou que eu não sei se é esse da história do professor lá, mas se for, É, eu quero que você conte essa história, porque você falou ali dos professores que eles são muito colaborativos e atenciosos com os alunos, mas quem não é aluno do cara, acredito que não, é, né? é. Esse é o Matheus, ele é o aluno de Stanford que eu comentei com vocês, que ele estava fazendo a faculdade, voltou para o Brasil e agora está lá de novo terminando a sua graduação em Stanford. Como eu falei, existe muita colaboração dos professores, inclusive, mas os professores... Existem duas escolas dentro de Stanford, né, para deixar bem claro, existe a escola de graduação e a escola de negócio, que daí é para quando você já está graduado. E são professores diferentes, normalmente, das duas escolas. E ele estava comentando que tinha um professor da escola de negócios, ele é da escola de graduação, né? Tem um professor da escola de negócios que é o cara... Ele foi dos precursores do ChatGPT, foi um dos fundadores do ChatGPT, da ideia do ChatGPT. E ele queria ter para vocês verem o nível de quem são os professores lá, assim, sabe? É o fundador de tal empresa, é o cara que inventou tal coisa, tal teoria, enfim. E ele queria uma conversa, ele tinha uma ideia lá e ele queria trocar uma conversa com esse cara para ver se o cara dava uma ideia, esse professor. Só que todo mundo já falava para ele, falou, cara, nem tente, porque esse professor ele só recebe alunos da escola de negócios. Você é de graduação, ele não vai responder. O cara falou, eu já tentei um monte de vezes e não consigo, não adianta, nem tenta. Ele falou, cara, mas o que custa? O não eu já tenho, vou mandar. Lá eles se comunicam, não se comunicam com o WhatsApp, lá tá, o WhatsApp não é muito fraco nos Estados Unidos, ou é o da Apple mesmo, ou é por e-mail. Eles se comunicam muito por e-mail lá, ainda, Meu principalmente Deus. dentro da universidade. E ele mandou um e-mail para o professor, falando, professor, eu tenho essa ideia, queria ver se você poderia tomar um café comigo para a gente trocar uma ideia e tal. E ele falou que prontamente o professor respondeu ele. Ele falou assim, não, mas claro, com certeza, venha na minha casa a tal data, tal hora, e eu te dou 15 minutos para a gente tomar um café aqui. E é assim, eles estipulam o tempo, estipulam a hora, o local. Normalmente pode ser a casa dos professores, porque eles moram tudo dentro de Stanford, tem as casas, as repúblicas, como você falou, em Stanford também. E ele falou, pode vir, vem aqui tal data, tal dia, você tem 15 minutos para a gente conversar. É desse jeito. E ele falou, nossa, sei lá, né, o cara gostou de mim, viu que eu sou bom, tal, não sei o quê. Chegou lá,
Mas mesmo assim, os amigos dele falaram, cara, é estranho esse negócio aí, porque ele não recebe ninguém que não seja da escola de negócio. Chegando lá, diz que o professor abriu tinha a porta, assim, tinha a janelinha, assim, ele bateu na porta, né? Tinha a janelinha, assim, ó, a cortininha, ele abriu a cortininha e ficou olhando para ele, assim, sem entender muito quem que era aquele cara, o que aquele cara estava fazendo ali, mas estava na hora que ele tinha marcado com o cara. Resumindo a história, o professor achou que ele tinha o mesmo nome de um aluno da escola de negócio e achou que era um outro cara. Ele chegou na porta, o professor falou assim, mas você não é da escola de negócio, você não é a pessoa que eu estava imaginando que ia chegar aqui. Daí ele falou assim, tá bom, então, eu vou embora, então, né? Não vou fazer o quê? Daí o professor falou para ele, então, já que você está aqui, já que fui eu que me confundi, você tem 5 minutos para a gente trocar uma ideia. Aí disse que ele entrou na casa, o café estava pronto já, o professor tinha feito o café. Que nem dizer, ele nem tomou o café para poder ter os 5 minutos de conversa, mas conseguiu, enfim, conversar com o professor. Então, esse é o tipo de relacionamento que você tem dentro do Stanford e que faz as pessoas de lá serem diferenciadas, né, no final das contas. Que doido, né? Aqui até o pessoal tava mandando aqui, né? Que aqui tem professor que tem prazer de fazer o aluno se sentir um nhonho, né? Um bocozão. E realmente, assim, eu já tive algumas experiências aqui bem ruins, né? Quem é de federal aí, eu acredito que também já deve ter passado por isso, né? Federal tem a fama aqui pô, você quer falar com o professor é o, como é que diz? É o deusão lá, ó. Você tem que marcar, não sei o que, não sei o que, e às vezes o cara te lasca, né? Mas enfim, eu acho que Mas é não de... tem American Pie, tá? Em Stanford não tem, não é que nem American Pie. Tem as festas de república, sim. A gente foi no domingo lá, então a gente viu em várias repúblicas, são casas gigantescas, como a gente vê nos filmes. São casas gigantescas que tem vários alunos estudando, mas eles normalmente, como eu falei, eles fazem os Não, churrascos para discutir os problemas, não para fazer. foi uma referência ruim. Foi uma referência que não devia ter usado. Agora vamos. Mas fora de Stanford tem bastante, tá? Pelo que a gente ficou sabendo também. Não, Festas mas. mais diferentes, digamos assim. Beleza. Gente, se vocês tiverem alguma curiosidade sobre o Vale, vão mandando aí, porque eu vou encaixando os outros temas aqui, tá? Então, a gente falou sobre o Vale, falou sobre Stanford, né, dos alunos aqui, e tem um tema que é massa falar aqui, que é o da inteligência artificial. Que a gente já vinha falando antes que esse negócio ia mudar, já está mudando, né, a revolução da inteligência artificial aí. Hoje, quem não usa a IA no dia a dia de trabalho aí, acredito não, desculpe se eu ofender, mas está para trás, tá? Cara, você comentou comigo sobre uma empresa que está transcendendo o negócio da inteligência artificial e não é a Tesla. Qual que é a empresa? Desculpe. Hoje, existem todas as empresas do Vale, elas estão olhando para a IA, fato, né? Sim. É o, é o assunto do momento dentro do Vale também, né? Então, a gente falou, por exemplo, com a gestora, que ela foi gestora de IA do Google e hoje foi gestora de inovação da Embev lá nos Estados Unidos também. Só para vocês, não lembro se tem. Só para vocês terem noção, pelo que ela falou, e a gente ouviu de outras pessoas também, menos de 50% do que foi teorizado da IA, que foi teorizado lá nos anos 50, para vocês terem noção, menos de 50% de IA existe ainda. Então é muito pouco. A gente tá engatinhando em relação a isso. Está engatinhando forte, assim. A maioria das coisas ainda é teoria, assim, sabe? E uma das empresas que está se destacando demais no Vale é a NVIDIA. Como eu comentei, a NVIDIA, ela, um pouco antes da gente chegar lá, ela se tornou a terceira empresa mais valiosa do mundo, perdendo para Apple e para Microsoft. A NVIDIA, para quem não sabe, ela é bastante conhecida por fazer as placas de vídeo dos computadores, né? Dos PC gamer aí, quem tem filho, com certeza eu vou falar em NVIDIA, né? Ela começou com placa de computador, mas ela viu um nicho aí que hoje ela está nadando de braçada e sozinha, sozinha. Estão surgindo algumas startups no Vale do Silício, tem uma empresa chinesa também que faz, mas ela hoje é a maior fornecedora de GPUs que a gente fala, né? Que são os processadores de imagem, enfim, e de dados.
ela está nadando de braçada sozinha. Então, Apple, Microsoft, Google está muito forte em relação à inteligência artificial. Hoje, o Google ele é o maior recrutador de profissionais de inteligência artificial do Vale. Então, ela está levando todos os principais caras assim para dentro do Vale, assim, sabe? E a NVIDIA, ela também está com ela é muito forte no processamento, né? Então, ela nada de braçada sozinha no processamento, e ela tem focado demais em GPUs específicas para inteligência artificial. Então, o que é a GPU, né? É um processador lá, é um módulo de processamento, e eles conseguiram, descobriram, enfim, inventaram formas de dentro de uma GPU grande, dentro de um processador grande, tem diversos processadorzinhos que cada um vai fazer um trabalho separado. Então, a evolução que eles estão de processamento é exorbitante, assim, sabe? O que a gente fala da exponencialidade, eles estão indo no topo da exponencialidade, assim, com os GPUs. Então, ela é uma das maiores empresas que hoje está se falando de inteligência artificial. Para vocês terem noção, entre 2023, entre o ano passado, né, e 2027, fala-se em mais de 3 trilhões de dólares para ser investido em inteligência artificial. Tá? Então, você imagine o salto que isso vai dar nos próximos anos. A gente já está vendo muito isso, né? A gente já está vendo muita coisa que está acontecendo com o ChatGPT, enfim, apesar que tem algumas histórias do ChatGPT também dentro do Vale, que a gente já começa a olhar que existe aquilo que a gente fala muito do Vale, né? Não do Vale do Silício, mas do Vale da Inovação, que você tem um aumento, de repente você tem uma caída, depois você tem uma subida. O ChatGPT foi um desses casos que o pessoal falou que o ChatGPT estava depressivo. Essa era a percepção do Vale o ano passado. Como eu falei, o Vale está sempre normalmente 5 anos à frente do que a gente tem. Então, o ChatGPT para ele já é comum. Todo mundo tem o seu bot, que é o seu espelho, o seu clone. Então, para as rotinas do dia a dia, as pessoas já não usam mais eles usam o ChatGPT para fazer isso. Mas eles começaram a perceber que o ChatGPT estava dando resposta preguiçosa, que nesse o ChatGPT estava entrando em depressão. Essa era a ideia, isso era o que eles estavam falando, sabe? Tipo, você pedia para ele falava, tá, é mais ou menos aquela coisa quando a gente está com preguiça, você me pergunta uma coisa, não, beleza, é isso aí mesmo. Essa era eles estavam tendo resposta nesse sentido. Aí veio o 4, né, o GPT-4, que daí deu sim um boom, e eles estão trabalhando muito forte no 5. E o 5 é um negócio, pela teoria que a gente viu, pelo que eles mostraram, é um negócio que vai fazer uma disrupção muito, muito forte, né? A gente fala muito de inteligência artificial generativa, né, que é essa inteligência tipo ChatGPT, que você pede uma coisa para ele, ele cria um negócio para você, né? Ele pega as informações, os milhares de dados que tem disponíveis e ele cria um negócio para você. Mas muito se fala no Vale, essa é uma parte da teoria que efetivamente, pelo menos para a gente, ou o que a gente sabe não existe ainda, que é a AGI. O que é a AGI? A AGI é a General Artificial Intelligence, que é a inteligência artificial geral. Essa é a inteligência que daí sim vai substituir o ser humano. Essa inteligência que vai pensar sozinha, que vai criar sozinha, que ela vai ser efetivamente o ser humano. E aí começam a entrar alguns pontos nesse canal aí, que é sobre ética, que também é um ponto muito importante que eles estão vendo, porque muito do que a inteligência faz, às vezes, tem os vieses, né? A gente coloca os vieses lá também. Então, teve muito problema já com a generativa em relação a isso, né? De fazer coisas que não deviam, de contexto histórico, inclusive, de fazer uma imagem que não tinha nada a ver com o contexto histórico que estava se pedindo, ou, né, ou as características dos personagens, enfim, de racismo, enfim, todo esse tipo de situação. Mas todas as empresas que estão trabalhando com inteligência artificial falam que a AGI está muito próxima de ser concretizada. E aí, como eu falei, é uma disrupção total do mercado de inteligência artificial. É por isso que está todo mundo muito preocupado com as coisas que estão acontecendo. Porque, assim, existe um ponto, Mike, sobre a inteligência artificial, é que
o Vale, ele está muito forte, os Estados Unidos estão muito fortes na criação das inteligências e na formatação dessa nova ferramenta de inteligência artificial. Mas existem outros países que também estão correndo atrás disso, né? E que são fechados, e você não sabe o que está acontecendo. Então, por exemplo, a China. A China é um país muito forte em relação à tecnologia e inovação também, né? Tem muita gente inteligente na China, e eles provavelmente também estão fazendo uma AGI, também estão fazendo uma inteligência artificial geral, digamos assim, né? Mas como eles estão tratando isso? A que ponto eles estão vendo a ética disso tudo, sabe? Eu até comentei com o Márcio quando eu voltei que isso era uma das principais preocupações de todas as empresas americanas e do governo americano também. O que vai ser o que eles falam também, né? A gente tem que também colocar no contexto de que eles também não abrem o que eles estão pensando em fazer com a ética disso tudo, mas a gente imagina que essas empresas, e até por tudo que a gente ouviu e conversou, elas estão pensando em... Eu não gosto de usar a palavra regular, porque eu acho que, sabe, não sou muito fã dessa palavra, regular a rede, regular isso aqui, regular aquilo, mas eu acho que você precisa entender como ela vai se comportar, né? E entender até que ponto ela pode impactar nisso tudo, né? Quando a gente fala de uma inteligência artificial geral, né? General Artificial Intelligence, a gente fala muito de que ela pode pensar que a energia elétrica está fazendo mal para a humanidade ou para o planeta Terra ou para mim mesmo, e ela invadir um sistema de eletricidade no mundo e desligar o sistema, sabe? Então, Sim. é esse tipo de coisa que se pensa muito no Vale hoje, porque está chegando o momento em que isso pode acontecer. Eu vou mandar aqui para a turma. Você estava falando, eu lembrei de um filme que eu assisti esses dias, que é o The Creator, que ele mostra exatamente isso, né? Mostra a inteligência artificial, os humanoides, né? Você já não consegue mais dizer quem que é IA, quem que não é, enfim, existe um grande conflito nisso. E esse filme ele retrata justamente essa, não é uma guerra, mas é como se fosse uma guerra entre a humanidade e a inteligência artificial, porque ela começou a fazer exatamente isso. Pô, isso aqui não faz sentido pro bem de todos, então eu vou acabar com isso, sabe? É um negócio muito louco. Eu vou mandar para vocês darem uma olhada aqui, que é bem interessante. Mas, Marcelo, antes de. Eu quero aproveitar que você estava falando do chat GPT ali, só para não esquecer. Você falou que a turma estava achando lá que era meio depressivo e não sei o quê. Você me falou lá que eles estavam usando uns prompts para, pô, chat GPT, se você fizer isso, eu te recompenso com tal coisa, né? Será que isso funciona mesmo? Cara, aí que tá, sabe, Mike? Qual que é o detalhe? A inteligência artificial generativa, que é o ChatGPT, ela é programada pela gente. Beleza, ela vai aprendendo, né? Mas as informações, elas vêm do que a gente coloca. Então, ela sempre vai ter a nossa característica dentro dela. Então, sim, isso acontece, tá? Então, mas é lógico que ainda essa inteligência é uma máquina, né? Então, ela não pensa sozinha. Ela não pensa sozinha. De fato, ela não cria sozinha. Ela tem que ter uma base para criar, né? Uma das coisas se eu não estou enganado, é a Google que está fazendo, é criar uma inteligência artificial, criar um chat, um bot, em que ela vai ensinar esse bot como ela fosse uma criança. Isso eles já estão fazendo há um tempo. Para que isso? Para entender se fazendo como é com a gente, né? Então, como é que você aprendeu tudo que você aprendeu? Desde criança você foi aprendendo. Como é que você pensa do jeito que você pensa hoje? Tudo que você foi aprendendo de criança. Mas as coisas estão sendo criadas por você hoje. Tem a tua base, né, de conhecimento que você teve todo esse ano, mas você está criando sozinho. É o ser humano, né? Essa é a questão do ser humano. E É eles estão treinando. porque o ser humano tem suas crenças, seus valores, né? Como a gente passa É isso para isso um. aí. É isso aí. E a ideia deles é tentar fazer com que esse chat seja uma pessoa. Então, criar pessoas, né? Então, tem muito disso lá, cara. Por isso que eu falei assim, hoje, se você parar para analisar, eles têm bot para tudo, tá? Para tudo, para absolutamente tudo. Então, é, existe muito relacionamento entre as pessoas, mas eles fizeram os bots justamente para as tarefas cotidianas, que é aquilo que a gente tem que fazer aqui, inclusive o Márcio cobra muito a gente para isso, sobre isso, né?
Mas a tarefa cotidiana do dia a dia, do dia mesmo, eles têm tudo em chat, eles têm tudo em bot. Eles não fazem nada. Então, sobra tempo para quê? Para discutir com o professor, para discutir com os alunos na sala, para fazer alguma coisa aqui, uma coisa ali, entendeu? Então, a automação das coisas que podem ser automatizadas hoje, efetivamente, aquela coisa de, putz, eu quero comprar alguma coisa no mercado. Ele mostrou para a gente, inclusive, como é que ele fazia a compra no mercado. Ele tinha já a geladeira dele, que tinha as coisas lá. A inteligência já sabe o que ele gosta de comer em determinados dias da semana. Querem dizer, ele é muito metódico, então na segunda ele gosta de comer peixe, na terça não sei o quê. A inteligência já sabe o que tem dentro da geladeira dele, já está conectada com o mercado americano lá que tem isso, que é o Whole Foods, que já tem essa tecnologia, já faz a compra, já chega na casa dele e já está tudo na casa dele. Então, se preocupar em abrir a geladeira, olhar o que tem, o que ele vai comer durante a semana e o que ele precisa comprar, Coisa ele já não tem simples, mais viu? isso. Que nem ele falou, mas amanhã eu quero comer um negócio diferente, quero fazer um hambúrguer, beleza. Ele fala, amanhã troque essa refeição por um hambúrguer. E ele já vai saber que tem que comprar tal coisa, já sabe que ele gosta de uma marca de picles que tem lá para ele comprar o picles, então já sabe tudo, entende? Então, essas tarefas cotidianas, ele falou das cotidianas do dia a dia, ele já sabe tudo, sabe? Então, Sim. já faz tudo automático por ele. Sim. Cara, eu vou dar uma passada no chat aqui, só pra gente não perder o gancho, né? O Alex mandou uma pergunta ainda sobre Stanford. Alex, eu vou deixar essa um pouquinho mais pra frente ali, no finalzinho a gente comenta um pouco mais, pra não perder o gancho da IA, né? Mas eu acho que aqui o Gia falou sobre quanto eles estão na frente de nós em relação a isso, né? Você até falou lá que o Vale geralmente está 5 anos 5 na anos frente para do Brasil aqui. frente, Isso né? aí. E o quanto que eles usam e para que eles usam geralmente, eu vou tentar responder aqui por você, mas acho que é para tudo, né? Eles usam sempre muito e para tudo, porque faz sentido, né? Que nem você disse, as tarefas que a gente tem que, né? Às vezes coisas simples, igual você falou, olhar na geladeira para pensar o que eu tenho que comprar, são uma tarefa que, querendo ou não, te toma um pouco de tempo na tua vida, né? Então, tá lá, tá feito. Uma das coisas que eles usam muito lá também, que a gente, por isso que eu falo que a gente está muito atrás ainda, eles não usam mais o Google para fazer pesquisa. Não usam o Google. Eles usam o GPT para fazer. Tem um site, deixa eu ver se eu consigo pegar ele aqui. Eu até deixei ele separado O para falar Google, para vocês. inclusive, o Google tem agora o Gemini, né? Que Gemini. para quem não conhece, é o chat GPT da Google lá. Ele é bem interessante, ele me ajuda bastante a fazer trabalho, assim, artigo. Eles usam muito esse site que eu coloquei ali para vocês. É, Que é o quê? Você faz uma pergunta, como no Google, mas ele não vai te trazer 1 milhão de sites. Ele já te traz a resposta pronta ali, mais ou menos formatada da maneira como você quer. Se você comprar o Pro dele, aí você pode colocar algumas informações tuas da maneira que você quer que ele pesquise e tudo. Então, tudo tem uma IA para fazer alguma coisa hoje lá. Tudo. Para tudo você consegue. Uma coisa que eles fazem bastante lá também, Mike, é fazer chats de, por exemplo, assim, eu até comentei, eu acho que com vocês, não lembro se eu falei só com os piados SAP. É, eles fazem tipo um bot do analista SAP, por exemplo. Então Sim, eles colocam sim. todas as informações do analista SAP lá dentro desse bot, e aí a partir dali o analista vai ter tempo para fazer as suas coisas, para pensar em soluções novas, para pensar numa automação nova, para resolver um problema diferente, mas aquele dia a dia, o atendimento de chamados, por exemplo, aqui, que é uma das coisas que a gente está buscando agora, né? A gente já tem uma startup que está vendo isso para a gente também, os chamados do dia a dia seriam atendidos automáticos, porque normalmente é automático para fazer. Eu preciso desbloquear uma senha, beleza. A hora que chegar o chamado, não preciso que ninguém interaja com esse chamado. Bot já vai olhar, putz, desbloquear usuário, beleza, isso aqui. Precisa da autorização de alguém, ele já vai saber, vai mandar um e-mail para tal pessoa. O pessoal respondeu, beleza, respondeu ok, eu vou fazer o desbloqueio. Então, muita coisa Inclusive, pode ser feita assim. inclusive a gente está fazendo um super teste aqui, né, com uma startup que é o ON, né? Alguns de vocês já devem ter visto que é a nossa inteligência artificial de inovação ali. Ele é um assistente virtual de inovação. Ele já usa a IA generativa, né? Por trás dele tem o chat GPT e ele é diferente daqueles chatbots que a gente fala que são burros, né? Que você programa, ó, quando Sim. alguém te Uhum. perguntar isso, responda isso. Não, ele entende o contexto, ele cria a mensagem, ele faz uma análise e aí sim ele responde. Então a gente está testando isso. E isso é um negócio que, cara, é um negócio relativamente simples para você fazer ali e mata Bem muita simples. operação. Mata muita operação. Então é um negócio realmente bem legal, assim, da galera pesquisar e usar. E você falou ali, né, pô,
de criar o analista SAP, né? Eu estava até falando para vocês esses dias, cara, você me contratou, você não contratou só o Mike, você contratou o Mike, você contratou o Mike analista de Salesforce, o Mike que faz isso, o Mike faz aquilo, porque hoje eu consigo levar o Mike, as minhas crenças, meus valores, minhas coisas ali, para dentro do GPT e eu ter um chat Mike lá, entendeu? Que você pode É isso aí. consumir, então é um negócio bem interessante. Quem E, ainda não conhece, por favor, dê uma e esse é um dos pesquisada. objetivos que a gente está fazendo o treinamento de grande parte das pessoas. Pelo menos a liderança, a gente começou com a liderança aqui, né, Mike, com alguns facilitadores já também, mas o objetivo é que a gente treine o máximo de pessoas nas ferramentas de inteligência artificial, porque vai facilitar demais o nosso trabalho do dia a dia e vai melhorar muito a quantidade do nosso tempo e a qualidade do nosso tempo para pensar em soluções novas, né? E um negócio que eu tenho que falar aqui que é super importante é que assim, beleza, tem a ferramenta lá, mas você tem que montar o prompt, você tem que aprender a usar. E esse processo, ele talvez não seja tão simples assim. Você criar um prompt, saber como conversar com a inteligência artificial, com os chats, né? Isso não é tão simples. Claro, se você chegar lá e perguntar alguma coisa, ele sempre vai te responder. Mas quanto mais contexto você dá, quanto mais você explica, quanto mais dados você fornece para ela, tem uma estrutura ali na tua mensagem, melhor vai ser a resposta que você vai ter. E esse estruturar a pergunta, saber fazer a pergunta, é um negócio que não é tão simples assim. Então você realmente tem que se esforçar um pouquinho para sair o negócio. É aquela velha história que a gente falava antigamente, né? Ah, não preciso saber a resposta, preciso saber quem sabe da resposta. É mais ou menos a mesma coisa. E aquilo que você falou é fato, Mike. O chat GPT, ele vai sempre, ou as inteligências artificiais, elas sempre vão te responder as coisas, né? Mas se você fizer a pergunta certa, da maneira correta, a tua resposta vai ser muito mais completa e muito mais assertiva, assim. Então, Exatamente. não é só... Eu acho que o primeiro passo é começar a utilizar, efetivamente, né? E quem quiser utilizar pode falar com a gente, porque a gente está aí para ajudar, inclusive, nesse processo, mas você precisa saber fazer a pergunta certa, porque daí facilita muito mais a tua vida e facilita para o GPT também responder a pergunta de uma maneira muito mais completa para o que você precisa, né? Sim. Cara, tua câmera ela travou. Tenta ligar, desligar, ligar ela aí. Mas já passando aqui, né? O Alexandre também tinha mandado aqui, né? Que tudo na vida tem um lado bom e o ruim. E a IA também tem um lado bom e ruim. A gente falou, né? Da questão de ética e tudo mais, né? É, aqui ele falou aqui, ó, né, se a IA for usada sem balanceamento, pode trazer um emburrecimento da massa. E ele quer saber qual que é o seu pensamento sobre o uso sem controle da IA. A gente já comentou, né? Mas eu quero falar antes de você dizer isso sobre o emburrecimento, né? Eu acho que a gente não vai ficar mais burro, eu acho. Acho que a gente vai mudar a forma como a gente vai fazer as coisas, que é a mesma forma da calculadora, fazendo uma comparação, né? A calculadora, pô, antes fazia a conta na mão, agora você usa a calculadora. Você ficou menos burro por causa disso? Não sei, depende, né? Depende do teu ponto de vista. Do meu, não. Do meu tá ali para ajudar. Então, na minha opinião, acho que vai muito nesse sentido. O que que você acha aí, Marcelo? Não sei nem se preciso responder, porque você já respondeu a pergunta. Mas é fato, eu concordo, tá? Eu concordo que ele pode emburrecer as pessoas, mas quem quiser emburrecer. É a velha história, cara. A gente até estava comentando ontem numa reunião com o Martin, estava falando sobre diversas coisas, assim, mas ele estava falando sobre os governos que dão incentivos, não é incentivos, como é que fala? É, o Minha Casa Minha Vida, não é Minha Casa Minha Vida, o Bolsa Família lá, enfim. As pessoas elas têm oportunidade de trabalhar, mas se o governo está dando Bolsa Família, por que que eu vou trabalhar? Entende? Vai ter a mesma coisa assim, o chat GPT faz tudo para mim, por que que eu vou ter que fazer outra coisa? Não, vou fazer só isso. Então, isso aí, Alexandre, programas assistenciais, exatamente. É, vai, vai ter quem vai emburrecer com isso, vai ter. Vai ter o cara que não vai querer fazer nada e, cara, faça tudo para mim, e vai ter inteligência artificial que vai fazer tudo para ele. Mas vai ter o cara que vai correr atrás, vai ser o cara que vai programar a inteligência artificial, vai Sim, ser o cara que vai estar à frente, que vai pegar o tempo livre dele para fazer alguma coisa de bom. Então, eu acho que vai ter as duas coisas, como em qualquer lugar, mas eu acho que existe uma possibilidade, uma oportunidade tão grande para quem vai querer realmente fazer a diferença. E ainda a gente está tão no começo no Brasil, como eu já comentei, que quem começar a se destacar agora, quem começar a estudar agora, vai ter um diferencial muito grande pela frente, sabe? Eu comento, inclusive, estava comentando com meu filho esses dias
para ele utilizar a inteligência artificial, enfim, que é mais ou menos como o inglês, né? Como qualquer língua. Se você aprender desde de pequeno, vai passando os anos, vai sempre sabendo mais, vai sabendo mais, ficando E mais fácil. eu acho mais fácil aprender a estruturar uma pergunta, até indo de encontro com o que a Cleiciane falou aqui, né? Que se você conversar errado com o GPT, ele vai te dar a informação errada. Isso é fato, né? É Eu isso acho aí. mais fácil aprender a estruturar um prompt, uma mensagem, do que o inglês. É isso aí, mas esse é o ponto, sabe? Então, se a gente está começando muito cedo a aprender a mexer com o GPT, a entender como é que ele está, putz, eu fiz essa pergunta, ele me respondeu assim, vou tentar mudar aqui, fiz esse contexto para ele me respondeu desse jeito. Quanto antes a gente souber, a gente vai estar à frente de grande parte da maioria, porque a maioria não está olhando isso. Isso é fato, sabe? Sim. O Alisson aqui mandou, né? De fato, na teoria, as IAs foram feitas para o bem, né? Que quais seriam as medidas de segurança que essas big techs elas estão tomando sobre a IA, que é a discussão lá da ética, né? Que eu acho que é a. O ponto principal é que eles ainda não se sabe o que fazer. Que nem eu falei, assim, que nem lá também foi muito falado, vamos fazer uma regularização das redes sociais, enfim, olhar, não deixar fazer isso, não deixar fazer aquilo, mas até que ponto isso não vai cortar o desenvolvimento dela também, sabe? Então, lógico que tudo é feito com muito cuidado, com muita pesquisa, com muito teste, mas vai acontecer coisas que a gente sabe que vai acontecer, como acontece no dia a dia. O que a gente ouviu muito lá, Mike, é que a inteligência artificial está se buscando né, ser uma cópia do ser humano, né, ou ter a inteligência do ser humano, então é você tratar mais ou menos como você trata o ser humano. As mesmas regras, as mesmas medidas, enfim, né? É lógico que é uma máquina, que você tem que pensar nisso também, mas nada mais é do que você fazer o que você faz hoje em dia. Que nem eu falei, o grande ponto, principalmente da parte americana dessa história, é o que os outros estão fazendo, se os outros estão pensando dessa mesma maneira. Com Assim, sabe? certeza. Então, é um perigo. Hoje, eu até comentei com o Márcio quando eu voltei, hoje o que mais preocupa os americanos é o que está se fazendo com inteligência artificial fora dos Estados Unidos. Eles provavelmente sabem o que eles estão fazendo e não sei se eles estão pensando nisso também. Talvez se você falar com os chineses vão falar a mesma coisa. Putz, a gente sabe o que está fazendo, mas nos preocupa o que os americanos estão fazendo. Mas enfim, daí são dois lados da história que daí também não quero Eu, entrar eu em. me, eu me preocupo com ambos, China e Estados Unidos. Esses aí, a minha preocupação na minha vida, acho que são esses caras, porque assim, cara, esses caras têm um poder muito grande sobre tudo, sabe? E essa parada de inteligência artificial aí, que nem a turma já falou, É é o perigoso, bem e é o mal, perigoso. é perigoso, né? E o Henrique mandou um negócio aqui, né, bem legal, né? Que as ferramentas, elas são úteis e importantes, mas a criatividade é algo insubstituível. E realmente, cara, olha a possibilidade de coisas que a gente pode fazer com essas paradas, inteligência artificial, GPT, Gemini, que a galera tá trazendo para nós. Então, tem muita coisa que abre muitas oportunidades para todo mundo, né? Por isso que a gente falou, né? Quem ficar parado, beleza, vai se aproveitar da inteligência artificial de outra maneira. Quem for correr atrás, quem correr atrás, não tenho nenhuma dúvida que vai sair na frente e vai se dar muito bem lá no futuro, tá? Não tenho nenhuma Sim. dúvida. A Cleiciane mandou, né? Fico com receio de uma boa IA na mão de hackers. Na verdade, o maior hacker vai ser a própria. Como é que é? GAI? Isso aí. GAG? E, cara, porque pensa assim, até foi um teste que o Libório contou para nós e a gente tentou fazer. O Libório é um professor que eu tive ali, ministro de inteligência artificial também, né? Que ele tentou descobrir a senha do roteador usando o GPT-4, né? E conseguiu. Então, assim, é um negócio que a gente tá falando com o ON aqui. O ON, de novo, né? A gente criou um chatbot ali de inovação que é o ON. O que a gente mais percebeu nele é que a gente tem que ficar mitigando erros. Então, certamente, a IA vai te responder alguma coisa errada, ou ela vai fazer alguma cagadinha. E o nosso trampo que a gente está fazendo aqui é mitigar isso, mitigar essas cagadinhas. Porque se você pedir hoje pro ON, cara, como é que eu faço para, sei lá, invadir o roteador da marca tal? Provavelmente, como ele está no GPT-4, ele vai te responder. Então, essas coisas a gente tem que ficar cuidando, a gente tem que ficar dando as instruções. Ó, não, tudo que fugir
do escopo que a gente acabou de te passar, você não responda. Você não passe senha, você não faça isso. Ou seja, precisa do ser humano ainda, né? De alguma forma ou de outra, precisa Exatamente, do ser humano. exatamente. A gente estava falando também, né, Marcelo, das profissões, né, que vão começar a surgir, né? Eu até falei para você, né, engenheiro de prompt. Existe já engenheiro de Já, prompt, já, já. engenheiro de inteligência artificial, analista de textos, analista de não sei o que. Cara, tem muita coisa Cara, nova. e pensando no que você está falando, Mike, eu até tinha um dos slides que eu tinha te mostrado ali. Só para vocês terem noção, assim, profissões vão desaparecer e profissões vão aparecer, é fato, né? Um dos dados que a gente viu lá, só para vocês terem noção, quem trabalha muito com jornalismo, com escrita, enfim, o custo de conteúdo escrito caiu 99%, 99,9% nos últimos 110 anos. 99,9%. Para vocês terem noção, até 2020, ele se manteve, 2021, 22 ali, ele se manteve sempre no mesmo patamar que o custo de escrita. Eu não sei aqui agora, eu não vou saber dizer para vocês, tá? Qual que é o quanto de escrita é isso, tá? Mas, enfim. Mas o custo de escrita, deixa eu ver, aqui diz por 1.000 palavras, tá? 1.000 palavras. Até 2020 ele era na faixa dos $100. Então, para eu fazer um texto de 1.000 palavras, custava na média de $100 para eu fazer um texto de 1.000 palavras. Isso veio de 1902 até 1922. Com o chat GPT-4, esse custo caiu para 16 centavos de dólar. 1900 mesmo? 1900? 1902, desde 1902 ele sempre se manteve subindo um pouquinho, descendo um pouquinho, na faixa dos $100, tá? Desde 1902 até 2022, tá? Mais de 100 anos a gente está Entendi. falando aqui. Em 2022 esse custo caiu para 16 centavos para você fazer um texto de 1.000 palavras. Isso com o chat GPT, né? Então, na mesma qualidade, tá? Isso falando da mesma qualidade. E isso está caindo mais ainda. Eles estão falando aí em 2024, 2023, 2024, 4 centavos de dólar para você fazer um texto de 1.000 palavras. É Sim, lógico, né, que a gente tem que colocar no contexto de que é a pessoa que está fazendo ali, é a pessoa que está colocando o seu viés, o seu olhar. Mas são chats. Por exemplo, se eu fizer um chat, eu tenho o meu GPT hoje, que ele, com mais treino, lógico que ele precisa de mais treino, mas uma hora ou outra ele vai escrever um e-mail como se eu estivesse escrevendo, com as minhas palavras, com sim. o meu tipo, com a minha saudação, Já com o meu. estamos fazendo, inclusive, algumas Entendeu? respostas, provavelmente, que vocês É, recebam no Teams ou então, WhatsApp ou e-mail, é um robô. essa é a evolução. O cara não vai mais escrever, mas o cara vai ter que saber pedir para o GPT como é Sim, que, como é que vai com escrever aquele certeza. texto, entendeu? Então, as profissões elas mudam de lugar, é sempre assim, né? Desde a da Revolução Industrial é assim, sai de um lugar e vai para outro. É fato, sempre foi assim, né? Com certeza. Cara, assim, ó, o nosso papo ele tá muito massa, Está acabando já. mas tá acabando, passou muito rápido. Então, tem algumas pautas aqui que a gente tinha marcado para falar ainda, que era sobre investimento, né? E também sobre o que tudo que você viu lá, enfim, todas essas coisas que a gente falou vão impactar para nós aqui, né? O que você olhou lá que pode ter impacto para nós aqui. Eu lembro que a gente tinha comentado da alimentação, da comida e tudo mais, né? Enfim, o que vai? O que a gente olhou muito no Vale, até porque uma das pessoas que estavam também duas pessoas eram da área de saúde nessa imersão que a gente foi, então a gente falou muito sobre alimentação e saúde lá. Uma coisa que já está muito em evidência, até comentei agora do estudante lá de Stanford, que ele pede tudo, a inteligência já pede as coisas no mercado para ele, mas uma das coisas que está mais forte e mais evidente é a alimentação personalizada. Alimentação sob medida, né? Então, a inteligência artificial já vai entender os teus gostos, já vai propor para você uma receita, já vai fazer as compras do mercado com aquela tua receita, já vai ver assim, você pode dizer para ela, não quero gastar muito, lá tem muito pouco gás lá, isso é uma das tendências também, né? O gás, como a gente tem os nossos fogões aqui, ele é quase zero nos Estados Unidos, é muito fogão elétrico e por indução, né? Não só por indução, mas aquele fogão elétrico também. É,
mas ele vai olhar tudo que você tem. Então ele vai fazer, eles falam muito de foodipatia, eles chamaram lá, tipo, existe a homeopatia, né, que teoricamente é aquele remédio que é feito para você, eles falam muito da foodipatia, que é entender o que você precisa. Eu corro 6 vezes por semana, beleza? Cara, então você precisa comer isso, isso e isso. Então vou fazer isso para você. Eu tenho um problema no joelho. Putz, então para fortalecer isso é legal você fazer isso e comer isso em determinado horário. Eu tenho tantos anos, então já estou entrando aqui num período complicado aí, sei lá, sabe, falta de vitamina nisso e naquilo. Então, além de comidas, uma nutrição feita especificamente para você com comida pronta, comida, né? Ou não comida pronta, mas já passando o cardápio. Fala-se muito também em comida já preparada com os nutrientes que você precisa, tá? Que não seria uma comida industrial, mas ele seria uma comida específica para você, tá? Beleza, eu tenho um problema cardiovascular aqui, então preciso tomar tal remédio. Ele já vai colocar dentro da tua comida até para minimizar os efeitos dos remédios que a gente toma hoje, né? Então, putz, por exemplo, eu tenho pressão alta desde os 18 anos, eu tomo desde os 18 anos remédio para pressão. Então, isso vai dando problema no meu estômago, enfim. Então, eles querem, o que eles estão buscando também é comidas já incrementadas com os medicamentos que você precisa, com as vitaminas que você precisa, para que isso seja, que você consuma isso de uma forma muito mais saudável. Um outro movimento que a gente já vê nos Estados Unidos muito forte é comida, alimentação sustentável, na verdade, né? Enfim, então vê-se muito preocupação com o meio ambiente, muita preocupação com o meio ambiente. Então as pessoas elas deixam de comer muitas vezes em uma empresa, um restaurante, alguma coisa assim que elas sabem que não tem essa preocupação. Então a gente já está muito evoluído aqui também, né? Na Atlas, principalmente com as nossas ações de ESG, mas lá está muito forte. Fala-se muito sobre ambientalismo, né? Então, principalmente no Vale, ali, em determinadas empresas, muita gente fala sobre isso. Até esses tempos atrás teve não, acho que era sobre Israel, que estava lá no Google, o pessoal fazendo protesto, que a Google não tinha falado nada, alguma coisa sobre Israel, enfim, não lembro direito o negócio. Mas as pessoas elas estão se movimentando mais em relação a isso, assim, sabe? Então, isso pode impactar, porque você vê muita comida pronta sendo vendida, tem muito restaurante que já é específico nisso, né? Então, tem um dos que eu comentei, o Whole Foods, ele é um restaurante que só tem produto orgânico, só produtos que são processados, mas que vieram de uma base orgânica, produtos orgânicos, enfim. Então, são coisas que você come... E esses mercados estão cada vez crescendo mais nos Estados Unidos. Então, você começa a olhar as coisas de uma maneira um pouco diferenciada. Lá tem muita comida pronta, orgânica, né? Então, a gente come muito... E, no final das contas, é uma comida barata. Então, só para dar um exemplo aqui, né? Se você vai num restaurante lá, restaurante normal, para comer um Cris, tratoria da vida nos Estados Unidos, você não vai pagar um prato menos que $30. Em dinheiros, como eu sempre falo, né, 30 dinheiros é barato. Eu não vou comprar lá no Cris um prato por 30 reais. Mas lá, $30 eu convertendo, eu estou pagando R$ 150 um prato de macarrão, entende? Enquanto isso, eu vou no Whole Foods e compro um prato de macarrão com a mesma qualidade, muito saboroso, e pago $9. Sabe? Então, começa a haver uma inversão, e a comida é esquentar no micro-ondas, esquentar na air fryer. A gente viu muita air fryer lá também, muita comida feita e preparada para air fryer. Tanto que a gente até brincou lá, né? Que se você olhar as gôndolas hoje desse restaurante, desse mercado Whole Foods, você vê muito mais gôndolas de produtos preparados, prontos para consumo, que você só precisa esquentar na air fryer, esquentar no forno ou esquentar no micro-ondas, seja lá onde for, do que produtos que você precisa preparar. Aí você já começa a olhar uma tendência, como eu falei. Se a tendência dos Estados Unidos, se a gente está 5 anos atrás dos Estados Unidos, então a gente tem que começar a olhar isso também. Hoje, por exemplo, você vai no Patão lá, no Patão tem um negocinho lá atrás que tem meia dúzia de comida pronta e o resto é tudo produto industrializado que você precisa cozinhar para fazer. É verdade. Lá tá ao contrário. Lá você já vê as coisas ao contrário, tá? Então É verdade. é um ponto a ser olhado com muita atenção aí, eu diria. Verdade. Pode crer. Marcelo, a gente
infelizmente, está chegando ao fim aqui do nosso papo. Eu Deixa eu achei ver que a aqui. gente ia fazer em meia hora esse encontro. Porra, Passou do tempo. cara, passou voando aqui. Mas deixa eu ver aqui. A Cris mandou, né? A sustentabilidade é a chave para um futuro próspero. Ó, top, é verdade, Certeza. realmente, né? Informação atualizada. China chega a 61% de patentes de IA. Pois é. É verdade. Pois é, senhor Henrique. O negócio vai ser Isso louco. mostra que talvez os americanos estejam certos em estar preocupados com a China também. Exatamente. Turma, seguinte. Marcelo, obrigado. Acho que o papo foi esse. Vamos ter uma continuação aí de algum jeito, de algum formato, não sei. Mas se alguém quiser conversar sobre, a gente está aqui. Então é só chamar, depois a gente manda os Pode me contatos ali mandar do qualquer coisa Marcelo. ali, que eu gosto do assunto, gosto de responder, gosto de falar sobre os Estados Unidos, sobre inovação, sobre o Vale. Eu aprendi bastante, então quem tiver qualquer dúvida, quer bater um papo, só me chamar. Me convida para um café que eu vou. Logo mais vamos fazer um negócio novo aqui no On Fire, né? Spoiler aí. Mas se vocês gostaram aí desse formato que a gente fez hoje, avisem a gente, deem esse feedback para a gente continuar fazendo e tudo mais. A gente está sempre tentando melhorar, né? Foi a primeira vez que a gente fez, então a gente não sabia como é que ia ser. Mas enfim. E para a gente fechar com chave de ouro, a gente preparou um Kahoot aí para vocês participarem, tá? E vou abrir aqui agora para vocês e vamos começar a parada. Beleza? E quem quiser ir fazendo pergunta, vai mandando que enquanto eu configuro o Kahoot, o Marcelo vai respondendo aí. Beleza? Deixa eu abrir aqui. O último Kahoot que eu fiz, eu, sem querer, divulguei as respostas. Compartilhei a tela errada. Veja se vocês conseguem entrar aí, gente. Eu vou compartilhar minha tela. E vou soltar a musiquinha do Kahoot. E bora lá. Tá aparecendo aí pra vocês? Tá aparecendo aí, Marcelo? Tá? Então, beleza. Vão me ajudando aí, turma. Vão me ajudando. Lembrando dos nossos prêmios aí, do nosso Kahoot, né? Um cupom do Ecfome no valor de R$ 50 para o primeiro. Garrafinha on fire e a necessaire para o terceiro lugar. Beleza? Meu Deus, meu WhatsApp tá chovendo de pergunta, Marcelo. Você tá lascado depois. Tá Manda lascado. todas aí que eu vou responder. Esse papo é massa porque a gente tem, assim, a gente pode, ó, não vou mentir para vocês, galera. Não sei se vai dar para enxergar, mas tem 67 notificações. Cara, esse papo é massa porque a gente consegue falar de muitas coisas, né? E tem muita coisa. Se for a gente falar aqui na Atlas, né? A gente tá fazendo um projeto bem legal com o Guga, né? E a gente fez um negócio bem legal sobre inteligência artificial, nosso plano de 90 dias. Nós mapeamos muitas coisas que a gente já usa, inteligência artificial, já usa automação, né? RPA, N coisas. A gente já tem muita coisa aqui, né? E fica aquele negócio, como a gente vai gerir tudo isso? Quais são as políticas que a gente vai definir? Então, assim, o papo sobre isso é gigantesco, gente, gigantesco. Mas vai ter mais, vai ter mais. Turma, me apontem se está tudo certo aí. A gente tem 74 pessoas no Kahoot e eu vou começar daqui alguns segundos. Quem não tiver, já era. Vamos lá, vamos lá. Dá mais um minutinho. Deixa eu perguntar um negócio quando a galera vai entrando aí. Marcelo, tinha alguma coisa, tipo, muito absurda que você viu lá na NVIDIA, ou lá no Vale, tipo, relacionado à inteligência artificial, um negócio assim que você olhou e falou, bah, isso aí me deu medo, cara. Nossa, Mike, essa me pegou de surpresa mesmo. Cara, eu não lembro assim agora de cabeça, tá? Alguma coisa muito fora da casinha assim que a gente tem olhado. O que me deu uma impressão muito, como é que eu vou dizer? Me deixou surpreso foi a forma como a Nvidia tá tratando as coisas. É, eles estão numa crescente e eles são muito voltados à cultura do CEO lá. Eles têm a figura do CEO deles muito forte no meio do negócio. E o cara acho que ele é chinês, eu acho, não sei se estou enganado se ele é chinês ou ele é descendente de chinês, mas ele é muito louco assim. Tanto que quando a gente estava fazendo a volta dentro da Nvidia, é uma empresa aberta também, apesar de tudo. A gente olhou eles mostraram uma GPU que eles estão fazendo para a gente, que vai fazer
10 vezes mais cálculos do que a melhor GPU que eles têm hoje, com 5 vezes menos consumo de energia. E isso, assim, num negócio em muito pouco espaço de tempo, assim. Então, e como eu falei, é uma cultura muito aberta. A gente estava andando, o CEO estava lá no meio, conversando com um monte de gente, uma Legal. colaboração muito forte, assim. Então, a maneira como eles estão tratando as coisas não é de se assustar que daqui a pouco eles vão ser a empresa mais valiosa do mundo, não, viu? Não é mesmo. Que doideira. Que doideira. Bom, galera, vou passar umas dicas aqui rapidinho, então, tá? Nós falamos do Elon Musk, né? Ele tem várias empresas, o Elon Musk, né? Tem a Tesla, a SpaceX, né? Então, ele tem várias empresas aí, se abençoado. Starlink, Neuralink, não sei das quantas. Então, tem muita coisa que esse rapaz faz, né? Quem entrou antes aí no nosso encontro viu também a nossa hashtag ali, enfim. Turma, vou começar aqui, beleza? Como é que eu coloco em tela cheia aqui? F11? Ih, rapaziada. Lascou. Foi. Se tiver alguma coisa errada, vocês me avisam. Foi. Vamos começar a parada. Será que eu fiz errado? Meu Deus, daí eu tô lascado. Onde posso encontrar as gravações dos encontros on fire? 10 segundos. Já pesada. Rápido, 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 rápido. Instagram, site Atlas on Fire, TikTok, SAP. Nananana. Aí, site Atlas on Fire. Ó, a galera tá esperta. Eu coloquei. Esse é difícil, tá? Esse Kahoot aqui é difícil, pesado. Vê. Together. Together é um nome sensacional. Thiago Biancato e Alana. Bora. Segunda pergunta. São 6 perguntas, tá? Qual hashtag apareceu nos slides iniciais desse encontro? Eu sou on fire, pra cima deles, trabalho em equipe ou tô com fome? Bora, bora, bora. Adora. 2, 1. E quem não foi, não foi. Isso aí. Trabalho em equipe, piazada. Trabalho em equipe. Depois eu mostro pra vocês. Bora. Pergunta 3 e 6. Quais dessas empresas nasceram no Vale do Silício? 10 segundos. Google, Atlas, Meta, Petrobras. Bora, aí tem pegadinha, hein? Aí tem pegadinha. Todo mundo vai errar, certeza. E eu vou explicar. Google. Exatamente, a Google nasceu no Vale do Silício. Muita gente diz que a Meta nasceu, né, o Facebook, mas na verdade o Facebook ele nasceu em Harvard e foi para o Vale do Silício, né? Então é uma curiosidade Isso aí para aí. vocês. Beleza? Vamos lá. Está difícil, né? Não facilitei a vida. Onde nasceu o Vale do Silício? Na cozinha do Steve Jobs, no quarto do Bill Gates, na sala do Mark Zuckerberg ou na garagem da HP? E aí, essa eu dei um pouquinho mais de tempo, porque tem que dar. As empresas dominam o mercado de inteligência artificial. 20 segundos. A Nvidia, a Vale, a Samsung ou a Salesforce? Pô, essa tá extremamente fácil, né? Quem foi mais rápido aí vai. Eu só tô achando estranho que tá 0 respostas ali. Será que bugou? Caiu a internet. E... Vocês estão ouvindo, turma? Caiu mesmo? Puta merda. Voltou? E tá todo mundo aí ainda? Ou não? Tá me ouvindo? Tá? Vixe, piazada, o que que eu faço? Eu volto, eu faço tudo de novo, Kahoot? Será? Eu acho que é justo é começar de novo, né? Porque senão. Piazada, foi mal, não tenho como controlar isso. Vou começar de novo, beleza? Aguardem um minutinho, senão vai ser injusto. Nananã. Ah, que azar.
Não consigo começar de novo. Aguenta aí, turma. Aguenta aí, aguenta aí. Tá caindo, cara. Aguenta aí, turma. Não desistam. Não desistam. Não desistam. Que vai dar certo. Não, acho que não precisa. Espera aí. Não desistam. Fiquem aí comigo. Tenham paciência. Vamos atrasar 3 minutos, mas vale a pena. Vale a pena. Taraná. Vamos começar de novo, que vença o melhor. Se cair de novo, daí depois a gente faz um sorteio, daí já não tem mais o que fazer. Galera, bora, bora, vamos lá. Desculpem aí, acontece. Compartilhando novamente. Mandando o link para vocês novamente. Fé. Mandei o novo link, esse é o novo PIN, e agora vai. Se vocês acreditam em alguma coisa, rezem aí. Vamos lá, bora, bora, bora. Together, coitadinho lá. Agora coloque o nome de verdade aí, não coloque Together. Vamos lá, vou dar mais um minutinho, mais um minutinho. Socorro, Deus. Salesforce. Salesforce São Mateus, tenho certeza. Bora, vou começar então, tá? Não? Mais um, dois, 5, 4, 3, 2, 1, 5, 4, 3, 2, 1. Foi, vou começar. Bora. Vocês já sabem as perguntas, bom que eu não preciso repetir. E bom que tá rápido, né? Encontra um fire. Bora. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Onde posso encontrar as gravações dos encontros? Instagram Mano Especialista, SAP, site atasonfire.com, TikTok. Tô parecendo aquele cara lá do... Ah, das indicações lá dos remédios lá passando na TV. Em caso de suspeita de dengue. Vamos lá, vamos ver. Salesforce em primeiro lugar. Celso segundo, Alisson terceiro. Bora pra próxima. Presta atenção, rapidão. Qual hashtag apareceu nos slides iniciais desse encontro? Bah, eu dei a resposta antes, né? Agora vamos lá, quem for mais rápido ganha. Eu sou um fire pra cima dele, você vai na equipe, tô com fome. Se alguém errar. Ih, teve gente que errou, hein? Ih. Bora, bora. Salesforce, Celso, Ludo B2B. Bora. Quais dessas empresas nasceram no Vale do Silício? Google, Atlas, Meta, Petrobras. 3, 2, 1. Google, exatamente. Vamos lá, rapidão. Onde nasceu o Vale do Silício? Na cozinha do Steve Jobs, no quarto do Bill Gates, na sala do Mark Zuckerberg, na garagem da HP. O que significa HP mesmo? Pesquise para me falar que eu não lembro. Boa! Na garagem da HP, isso mesmo. Vamos lá, Salesforce, Celso, Thiago Biancato. Disputa boa. Valendo pontos em dobro. Quais dessas empresas dominam o mercado de inteligência artificial? NVIDIA, Vale, Samsung ou Salesforce? Bora lá. Dessa vez não travou. NVIDIA, exatamente. A NVIDIA domina aí até então o mercado de inteligência artificial com suas poderosíssimas GPUs. E temos mudança no ranking aí, Salesforce, Celso, Amanda S, Thiago Biancato e Wagner. Turma, essa, se não me engano, é a última pergunta. Bora lá. Pontuação dupla. Quem é o dono da SpaceX? Quem será? Será que é o Mike? Será que é o Elon Musk? Será que é o Bill Gates? Será que é o Jeff Bezos? 5, 4, 3, 2, 1. Você foi, pesada.
É o Elon Musk, com certeza é o Elon Musk. Elon Musk. Fechamos, vamos ver o nosso pódio. Terceiro lugar, Alessia. Segundo lugar, Salesforce. Primeiro lugar, o Celso, mas Celso, velho. Pode crer. Galera, depois a gente encontra vocês aí para dar os prêmios. Salesforce, não sei quem que é, me chame aí, dê um jeito de me chamar. E a Alessia, me chame também. Beleza, pessoal? Esse foi o nosso 21º encontro. Marcelo, obrigado. E Valeu, obrigado, gente. até a próxima. Tamo junto. É nóis.